Olá, sejam todos bem-vindos ao FIB Produz. O meu nome é Guilherme Lima e o assunto que iremos abordar hoje é um tema comum que acontece na vida de muitos brasileiros. São os conflitos entre o produtivismo no mercado de trabalho e a saúde emocional. Segundo dados da Justiça do Trabalho, os problemas emocionais, os problemas psicológicos, eles podem surgir de diversas maneiras. Algumas delas são assédio moral, jornadas exaustivas, metas abusivas, entre outros. E para discutir esse assunto, nós recebemos a visita da Laisa Vilela, que é psicóloga clínica, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizado e doutoranda em Psicologia pela Unesp de Bauru. Seja bem-vinda, Laisa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Bom, vamos começar falando sobre o mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente vê a precarização do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. E aí eu queria começar perguntando para você se essa situação complicada que a gente vê hoje em dia, ela acaba fazendo com que as pessoas que estão fora do mercado de trabalho aceitem mais condições que são emocionalmente nocivas, ambientes problemáticos, assim, pela necessidade? Né, pela sua pergunta, né, você já está colocando um cenário aí, né, que é o de desemprego, né, na verdade, né, a gente está vendo também muitas mudanças políticas no qual estão acontecendo esse processo de precarização do trabalho, né, que a gente às vezes até chama de uberização, né, Uberização. que é assim, né, que é o trabalho sem você ter o registro, sem garantias, né, por si só, né, totalmente ali do modelo neoliberal de trabalho. Então, de fato, a partir deste cenário que nós estamos encontrando, né, sim, né, na verdade, os empregos fixos, né, bem remunerados, acabam sendo escassos, mais escassos, né, e de fato as pessoas acabam, né, se sujeitando muitas vezes a situações insalubres, né, ou a trabalhos do quais ela não gosta, né, ou lugares trabalhos mal remunerados, né, lugares até mesmo abusivos com os trabalhadores. Então, sim, de fato isso acontece. Mas eu acho que assim, antes de colocar isso, infelizmente, né, historicamente, no Brasil, nós temos uma cultura, né, somos descendentes de uma cultura escravocrata. E o que isso quer dizer, né? É aquela ideia de que a gente tem que se doar demais, trabalhar demais para mostrar alguma coisa. Então, não sei se você já trabalhou em algum ambiente corporativo, né, no qual você tenha lá a sua jornada de 44 horas de trabalho, por exemplo, e as pessoas acham feio a hora que dá às 18 horas, que é o seu horário de ir embora, você pegar suas coisas e levantar e ir embora. Desligar Né? o computador, tchau. Nossa, que feio, como assim? Né? Então, quer dizer, né, aquela cultura de que você tem que ficar sempre mais, de você tem que mostrar muito serviço, de que você tem que estar mais, né? E sempre, na verdade, falando que às vezes a concepção né, de que o ideal é você ter uma carga horária pesada, sendo que a gente vê que não é exatamente isso. A produtividade não está relacionada com a carga horária pesada. Às vezes, uma carga horária reduzida, você consegue ser tão produtivo quanto até mais, porque você tem tempo para outras coisas que são importantes da sua vida, né? Tudo conta, né? O lazer, o descanso, né? Tudo isso. A vida é um todo, né? Sim, tudo isso envolve todas essas áreas, né? A gente tem vários pilares ali do qual a gente tem que cuidar. Uhum. Né? Você trouxe esse exemplo do deu 6 horas, o pessoal fecha a cara, como assim vai embora? Como assim, né? Julga quem está indo embora no horário. Além dessas situações, quais seriam outras circunstâncias assim que acabam sendo estressoras pro emocional, né, das pessoas no ambiente de trabalho? Eu recebo alguns casos, às vezes, né? Como eu sou psicóloga clínica, você falou ali, me apresentou, né? Trabalho aqui em Bauru, tem um consultório. E muitas vezes a gente recebe algumas pessoas em processo de adoecimento psíquico pelas condições de trabalho imposta, né? Muitas vezes isso acontece por, né, superiores, chefias altamente abusivas, né? Relações assim de menosprezar mesmo o trabalho da pessoa, de ameaça o tempo inteiro de você vai ser mandado embora, a gente chama de coerção isso, né? Então a pessoa fica o tempo inteiro insegura.
Empresas que colocam muito a competitividade entre os profissionais. Isso, na verdade, pode parecer, ai, que legal, eles vão produzir mais porque vão pôr competitividade aqui. Na verdade, isso é um fator que leva a um estresse, né, um desgaste emocional intenso, né? Porque, assim, você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre vamos dizer assim, se cobrando demais e muitas vezes as pessoas chegam, assim, achando que nunca, não conseguem validar que o que ela faz é suficiente. Sempre se sentindo nessa condição de insuficiente, né? De eu não fiz o bastante. E, assim, na contramão dessas estatísticas, né, a gente vê que algumas empresas têm alguns programas, né, de relacionamento com funcionário, está até marcado aqui, né? Palestra de inteligência emocional, psicólogo de plantão, dão brindes para os funcionários. Na sua visão, essas iniciativas que as empresas têm tomado, elas realmente funcionam, deixam o ambiente mais seguro para os funcionários ficarem, né, mesmo mais tranquilo, poderem trabalhar com mais leveza? Dentro da psicologia organizacional, né, que é uma área dentro da psicologia organizacional do trabalho, social e do trabalho, a gente estuda muito o que são fatores higiênicos, fatores motivacionais de fato, né? E assim, o que de fato motiva um trabalhador, né? Isso tudo que você deu exemplos, que muitas vezes as empresas vendem como fatores, coisas que levariam à motivação. Tinha um professor meu da Unesp que falava que isso nada mais é do que perfumaria. Bom termo. Isso é perfumaria, né? Isso aí é só para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Então ele fala assim, gente, se vocês forem psicólogos, não é isso que vocês vão fazer dentro de uma empresa. O que de fato motiva alguém, né? Então, de fato motiva o seu trabalho ser reconhecido, você conseguir ver que você tem chance de carreira, de crescimento dentro daquela empresa, você ter bons relacionamentos dentro daquela empresa, você se sentir seguro, você se sentir acolhido pelaquela empresa, né? Porque assim, às vezes, eu escuto muito isso, né? Minha irmã trabalha num banco e eu tenho um caderninho, né? Que ela ganhou de brinde lá do banco, né? E eu passando, ele vem com umas frases, com umas coisas prontas. Falei, minha irmã chama Marília. Eu falei, Marília, o que é essa frase aqui? Tipo assim, que funcionários nós queremos? Aquele que veste a camisa. E a gente escuta muito isso, né? Ah, a pessoa tem que vestir a camisa. Gente, o que é vestir a camisa? Você veste a camisa do quê? Você veste a camisa daquilo que você acredita, daquilo que é compatível com os seus valores, daquele ambiente que te acolhe de fato, né, que te valoriza, seja reconhecendo de alguma forma o seu trabalho, seja financeiramente, seja expondo isso, né? Então, os fatores motivadores não é uma palestrinha aqui, um brindezinho ali, né? Nem mesmo, posso dizer para vocês, nem mesmo assim um prêmiozinho assim, ai, um ano de trabalho e ganhou um dinheirinho, sei lá, qualquer coisa assim, né? Às vezes o próprio PLR, né, que é a participação dos lucros, ela é um fator que a gente chama de higiênico, ela não é um fator motivacional. O fator higiênico é aquele assim, o mínimo para a pessoa não desmotivar. Desculpa a pergunta, higiênico no sentido de... Tem a ver com higiene mesmo? Não. Fator higiênico, deixa eu explicar melhor, né? Quer dizer assim, ó, aquilo que é o básico para a pessoa não estar desmotivada no trabalho, que é um salário digno para ela, né? Condições favoráveis no trabalho, tipo, um ambiente não insalubre, por exemplo, tá? Então a remuneração entra nos fatores higiênicos, né? Benefícios e tal. Fatores motivacionais é outra coisa. Então, quer dizer, você tem que garantir os higiênicos e depois você vai para os motivacionais, que são esses que eu falei para você, que é essa perspectiva de carreira, né, esse pertencimento, né, de grupo, esse apoio que você tem da empresa, essa valorização, né, no ambiente que você está, o reconhecimento de quem você é, você poder desenvolver as competências que você de fato tem, porque não tem nada mais desmotivacional do que você, por exemplo, tem uma competência para tal coisa, só que você só está aqui apertando o parafuso. Né? Então, assim, a gente conseguir olhar para as suas capacidades, né, para as suas habilidades e você conseguir colocá-las em práticas. Poder ser uma base sólida mesmo. É um lugar no qual você vai se desenvolver. Então, onde você se motiva, onde você se desenvolve. Onde você desenvolve suas potencialidades. Então, na verdade, isso tudo é perfumaria. Se a gente não tiver esse contexto. Entendi. Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco com o FIB Produz. Até já!
something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for, I wanna things to do. Estamos de volta com o FIB Produz, falando sobre os conflitos do produtivismo e a saúde emocional, com a Laisa Vilela aqui com a gente. Laisa, vamos começar esse segundo bloco perguntando de uma maneira assim objetiva. Que tipo de adoecimento as pessoas estão mais rotineiramente sujeitas dentro do trabalho, do ambiente de trabalho? Tá. A partir deste ano, 2022, em janeiro, a Classificação Internacional de Doenças Mentais lançou um novo manual, que é o CID-11. Desde então, né, o burnout, a síndrome de burnout, passou a fazer parte dos transtornos mentais ligados ao trabalho. Né? O que seria o burnout? O que quer dizer? Burn é uma palavra, vem do inglês, né, que é o queimar, out fora. Quer dizer assim, é uma exaustão, uma explosão. Né? Assim, uma pessoa que chega num ponto gravíssimo, vamos dizer assim, do estresse relacionado ao trabalho, tá? Então, hoje em dia, né, estão começando a ser diagnosticados, não tinha esse diagnóstico, porque não era classificado enquanto um transtorno mental, né, a partir, então, de janeiro de 2022, que o burnout enquanto uma das causas aí, né, para o adoecimento psíquico, ou seja, o estresse, né, por conta do quê? Do volume de trabalho, das cobranças, né, de prazos apertados, na verdade, de fato, de a empresa colocar o tempo inteiro, né, essa necessidade de você ser altamente produtivo, ter que entregar e tal, né. Mas, antes disso, né, as depressões e os transtornos que envolvem a ansiedade, depressão faz parte dos quadros transtornos do humor, tá? E os transtornos que envolvem a ansiedade, como transtorno do pânico, ansiedade generalizada, né, são muitos daqueles que aparecem, né, decorrente do sofrimento, né, por conta do trabalho. Mas não só, né? Na verdade, outras coisas que estão altamente associadas aos problemas advindos, né, ali do contexto de trabalho, são o que também envolve transtornos, que é o uso de álcool e de drogas. Então, na verdade, quando a gente está falando de emoções desconfortáveis, né, seja estresse, seja tristeza, depressão, angústia, né, ansiedade, né, nós estamos falando também de pessoas que começam a usar mecanismos, formas de lidar com isso, tá? Então, muitas vezes, a pessoa sai extremamente estressada ou angustiada do ambiente de trabalho e acaba sendo rotina, né? E a gente vê que quanto mais estresse de trabalho, também a gente vê ali um aumento do quê? Do aumento do consumo de álcool. Então já vai para os chamados happy hour e tal. Então a gente vai tendo, na verdade, uma bola de neve, né? Vai virando um negócio, né? Porque assim, você tem uma pessoa que está num ambiente altamente estressante, né? Ela está, então, desenvolvendo alguns sintomas psicossomáticos, muitas vezes, né? Ou, vamos dizer, ansiedade, né? Angústia, e ela está lidando com isso de uma forma que muitas vezes vai trazendo um outro problema, né? Que pode ser o uso de álcool e, às vezes, o uso de drogas também. Então, antes da pandemia do Covid, né? A perspectiva era que em 2020, né, a maior parte dos afastamentos no trabalho seriam por conta dos transtornos mentais. Provavelmente isso não aconteceu só por conta da própria pandemia, mas a gente tirando, né, os casos das doenças relacionadas, né, respiratórias relacionadas ao Covid,
né, nós temos sim, né, como campeão aí dos afastamentos, os problemas ligados à saúde mental. Né, os afastamentos, da maioria, já estão caminhando para serem esses, infelizmente. Mas então, aí o que eu gosto de falar disso, né? A gente está falando de algumas variáveis individuais, logicamente, né? Tem o nosso perfil, nossa personalidade. Eu falo assim, funcionário que vamos dizer assim, que não liga para o trabalho, que não está nem aí, esse geralmente não é o adoece. Quem adoece geralmente é aquela pessoa mais comprometida, né? Mais dedicada, que tem medo de ser mal avaliada, que tem medo de ser mandada embora, né? Geralmente é essa pessoa que entra no sofrimento psíquico, né? Não é aquele que não está, o descompromissado, vamos dizer assim, né? Eu falo muito isso para meus pacientes que chegam em sofrimento por conta do trabalho. Eu falo, primeira coisa, você já sabe que você já está assim por conta desse seu perfil, né? De ser muito autoexigente também, né? Assim, de desempenho e tal. Mas, de fato, nós temos, junta o perfil, junta políticas de gestão de uma empresa que, às vezes, de sugar, né? Pra caramba aquela pessoa, né? Horas extras em cima de hora extra. Agora, né, as tecnologias, na verdade, por um lado elas facilitam, por outro lado elas invadem a nossa vida de uma maneira extrema, né? Então, assim, eu já trabalhei num lugar que era para uma empresa, né, para um cargo administrativo, que eu falo que eu acordava tipo, com o meu WhatsApp, um monte de grupo de WhatsApp bombando de mensagens do trabalho, isso, sei lá, vamos por 7, 8 horas da manhã, e ia dormir meia-noite, 1 hora, com o grupo bombando. E de final de semana e feriado, então assim, né, isso tudo também invadiu muito nosso espaço de lazer, nosso espaço de descanso, nossa casa. Então a gente está com nossos amigos, está bombando os nossos aparelhos, né, de WhatsApp, de mensagem, né? Às vezes a gente está até doente, está ali com o e-mail da empresa logado no nosso celular e respondendo, né? E assim vai. Então, né, juntou essa configuração do trabalho, né, e essas próprias políticas, né, que a gente está vendo aí de precarização, né, do ambiente de trabalho. Então, quer dizer, na verdade, vai juntando um monte de coisas aí para a gente ter esse resultado que, infelizmente, nós estamos tendo. E a ideia, né, de que a gente tem que ser muito... de que o homem, o ser humano, ele tem que ser altamente produtivo. Você ia falar disso? Então, a gente tem uma pergunta aqui sobre redes sociais, em específico. E acho que você trouxe, né, um pouquinho, né, de como as redes sociais, elas impactam como as pessoas, elas se autoavaliam, né, profissionalmente, julgam as conquistas, né, que elas têm, e como, de certa maneira, a rede social está na nossa mão todo dia, isso começa, né, pelo ambiente de trabalho e acaba entrando na nossa vida pessoal mesmo, né? Sim, sim. Então, na verdade, hoje acabou sendo, né, uma forma de comunicação, isso que eu estou dizendo, né, que pode facilitar, mas dependendo, ela pode, na verdade, extrapolar os espaços ali, né, que a gente tinha antes, né, dentro do limite, né, agora fui para casa e agora vou descansar, né, e agora a gente perdeu isso, né, por conta das redes sociais. Então, a impressão que dá é que a gente tem que estar sempre disponível, né, tipo, o colega lá mandou uma mensagem, se eu não responder, mesmo não estando no meu horário de trabalho, parece que eu estou fazendo uma coisa terrível, né? Porque eu não dou atenção, porque eu não respondi meu chefe, né? Então, várias vezes de eu receber mensagens, aí eu lembro uma vez, gente, né? Que eu recebi uma mensagem de uma pessoa de trabalho, 31 de dezembro. Eu falei assim, essa pessoa tá me mandando feliz ano novo, né? Não era. Não era, eu fiquei em choque, eu fiquei chocada, era uma pergunta de trabalho, eu falei, não, gente, 31 de dezembro, né, eu tô aqui nas minhas férias, a pessoa tá me mandando uma mensagem assim. Então, quer dizer, na verdade, estou dando um exemplo meu, mas que eu acho que a maioria de nós passa por esse tipo de coisa, né? E aí você falou da questão da rede social e dessa necessidade de produtividade. Isso, que de certa maneira ela acaba distorcendo a impressão que as pessoas têm do quanto elas são capazes, do quanto elas conseguem conquistar, do que elas conquistaram. De certa maneira, como as redes sociais, elas
acabam mudando um pouquinho a visão, né, das pessoas, por elas estarem sempre expostas, né? Na verdade, assim, né? Acho que assim, as pessoas, na maioria das vezes, o que você põe na rede social, né? Você põe as coisas boas que você realiza, que você faz, que você vive, né? Alguma vez ou outra, né? Você põe alguma vulnerabilidade sua e tal, e diferente disso. Lógico que vai criando, né? Uma percepção que não é verdadeira sobre a vida de alguém, né? Então a gente vai tendo, fulano só passeia, só viaja, vive uma vida boa, né? E às vezes a gente está tendo ali simplesmente recortes de toda a situação, né? E lógico, isso não tem como, né? Acabar fazendo esse comparativo. Olha a minha vida, olha a vida que tá ali, né? A pessoa lá nas Ilhas Canárias, sei lá, Nas alguma coisa assim, nas Maldivas. Maldivas, isso, nas Maldivas, né? Mas sim, né? Traz muito isso, né? Do que tem de errado comigo, que eu não consigo estar nessa posição. Né? Então, eu acho que isso dá muita margem para uma questão de cobrança individual, né? E isso a gente vê muito nos pessoais dos coachings, né? Que assim, tem essa vida tal, Gente, isso é uma frase que é um negócio que pega demais, né? Tenha uma vida de sucesso, ter sucesso, né? Ser algo na vida. Gente, o que é ser alguém, né, na vida? O que é ter sucesso? Então, isso é muito individual, né? Então, assim, sucesso para um não é para o outro, né? Necessariamente, né, ficar famoso não é uma coisa boa para quem, né? E tal. E assim, e colocar isso quanto assim, você que tem que correr atrás, você que precisa aqueles livros de autoajuda, 7 chaves do sucesso, né? Ou como ser um milionário, né? O pai pobre, pai rico, pai milionário lá. Então, quer dizer, como se as coisas fossem feitas por receitas, como se não tivesse todo um sistema em torno disso, do qual a gente não tem controle, né? Do qual não depende das nossas ações, assim, para eu virar um milionário, né? Para eu conseguir uma carreira maravilhosa, né? Então, quer dizer, você desloca e coloca tudo no indivíduo, um fator que tem um peso enorme social. Às vezes eles podem partir, né, do mesmo lugar, terem o mesmo currículo, mas as circunstâncias, né, outros fatores acabam alterando, né, a rota. Não é uma fórmula exata. Isso, e na verdade a gente tem isso, né, esse exemplo que você está dando, mas na verdade nós temos realidades extremamente diferentes, né? Eu estava falando hoje, né, para um paciente meu que eu estava atendendo, né, das diferentes realidades, né? A gente chama que o nosso país, né, o Brasil, na verdade, está falando de diferentes Brasis, né? A gente tem realidades muito diversas, né? Então, de acesso à educação, de acesso à cultura, né? E de tudo que você possa imaginar, né? E, infelizmente, a maior parte da nossa população, né, infelizmente, né, vive em condição de vulnerabilidade, né? E então, quanto mais aí, o que mais a gente vê? Mais a gente consegue ver a precarização do trabalho, né, nessas situações. E, obviamente, gente, não combina, uma coisa não combina. Você trabalhar sugando um funcionário, né, precarizando um ambiente de trabalho e querer esperar dele que ele seja feliz e contente de saúde mental... A conta não fecha. Não vai fechar. Eu ia perguntar para você também, tem até um pouco a ver com redes sociais, porque a gente pensa em burnout, problemas, né, emocionais no ambiente de trabalho, sempre de pessoas ligadas a empresas, né, com CNPJ, empresas estabelecidas. Mas profissionais autônomos também podem acabar desenvolvendo esses transtornos, né, esses problemas. Não, com certeza, né? Porque vamos pensar, eu tinha um paciente que trabalhava como Uber. Gente, eu falei assim, gente, eu cheguei um dia para ele e falei assim, já percebeu que você é escravo do Uber? O negócio era tão pesado, porque assim, ó, o preço do combustível está absurdo, né? Ele ficava o tempo inteiro assim, nossa, agora eu não posso ir para minha casa comer, sei lá, o pessoal tá reunido fazendo um churrasco. Ai, não, porque agora é o horário da corrida que vale mais que não sei o quê. E aí ele trabalhava para pagar o aluguel do carro, era um negócio sem fim. Sabe quando vai virando uma teia, um negócio sem fim, assim? Que ele não conseguia sair daquilo, né?
Então ele, tipo, eu tenho que trabalhar muito para pagar essa despesa, para poder sobrar alguma coisa para mim, né? O horário que eu gostaria de estar curtindo, fazendo as minhas coisas, eu não posso, porque é o horário que está rendendo. Então, diz que o Uber começa a pitar, né? Por exemplo, assim, olha, agora é a hora que a corrida tá bombando e tal, e tá valendo mais. Então, ele ficava sob controle daquilo. Então, qualquer coisa que ele estava fazendo, chegava esse aviso, ele largava tudo. Exatamente. Então, a vida dele passou a ser controlada por isso. Não era mais, o tempo dele não era mais controlado assim, agora é meu horário de acordar, meu horário de trabalhar, meu horário... Não, o tempo dele estava sendo controlado por isso. Né? Por isso que eu falei, você está percebendo quando você está sendo escravo dessa situação? Né? E esse era um caso que ele estava entrando num sofrimento psíquico muito grande. Né? Então, na verdade, o profissional liberal, tanto quanto que está dentro de uma empresa, né, o que muda são as condições. Às vezes você não tem um chefe ali abusivo nem nada, né? Mas você tem outras coisas que faz você, inclusive, né, se exigir demais. Lembra que eu falei do próprio padrão, né? Ou da necessidade mesmo. Eu tenho necessidade tão grande, né, de preciso ter dinheiro e eu ganho pouco. Vamos pensar uma pessoa, uma diarista, né? Então, quanto ela conseguir ali colocando trabalho para ela, para poder fazer o seu sustento, ter uma qualidade de vida melhor. Para a gente encerrar, quais seriam assim as dicas, os tópicos que as pessoas poderiam, as atitudes que as pessoas poderiam tomar para tentar levar uma vida mais leve? Tentar levar uma vida profissional, né, mais leve, a partir do momento que ela identifica, né, esses problemas. Eu acho que diante de tudo que eu falei, eu não coloquei muito no foco do indivíduo, né? Eu acho que deu para perceber, eu coloquei muito no foco do social e do coletivo. Então, assim, de fato, a conscientização de que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, né, de trabalho, de garantia de trabalho, né? Então, assim, a própria pessoa que está no Uber também tem que lutar ali por melhores condições ali, né, no próprio do Uber, né, que é um serviço muito bacana, etc. Mas que os motoristas tenham uma melhor condição, né, ali dentro. E, de fato, né, na verdade, a gente ir pensando, começar a equilibrar, né, se a gente for pensar no plano individual, que não seria nas lutas de políticas públicas, né, a gente começar a olhar quando a gente está colocando a nossa vida nesses pilares que eu falei que a gente tem, né? Família, descanso, trabalho, né? Quando a gente não está, na verdade, excedendo em alguma coisa, né? Por exemplo, excedendo no trabalho, né? E não está dando atenção para as outras. Então, prestar muito atenção nisso, né? Não perder esse equilíbrio entre as coisas, né? Então, assim, tentar, que nem eu falei da rede social, do WhatsApp, né, que contamina. Então, assim, olha, esse horário eu não vou falar de trabalho, eu não vou responder, deixar isso muito bem claro para os colegas, deixar isso muito bem claro, inclusive para a chefia. É meu horário de descanso, é meu horário para curtir meus filhos, é meu horário de fazer o meu esporte favorito, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Não importa, não é o meu horário de trabalho, né? Infelizmente, a gente tem que ficar dando satisfação, né? Mas, assim, e colocando, de fato, esses limites que, às vezes, que as próprias empresas não respeitam, mas que a gente vai ter que colocar. A gente tem que, né? Muitas vezes, né? O próprio ambiente de trabalho não coloca, mas a gente não tem jeito, a gente vai ter que colocar. Eu estou trabalhando com um caso de burnout, né? E aí eu esquematizei assim, que a minha paciente, inclusive, foi essa semana, né? Porque ela tem um problema muito grande que está acontecendo, é que ela tem muitas tarefas para realizar. E aí ela acaba tendo coisas para fazer num sistema e, ao mesmo tempo, ela tem que ficar atendendo, um monte de gente fica interrompendo ela por um tempo. Então, a gente está pensando em estratégias assim, você não vai sair desse trabalho, você vai continuar nesse lugar, né, por agora, né. Então, ela vai ter que fazer, por exemplo, assim, no período da manhã, você só vai trabalhar com esse sistema e você vai ter que avisar todo mundo que você não vai poder ser interrompida por ninguém, por ligação de cliente, por ligação de colega, de equipe, nada. E que depois só de tal horário que você vai estar disponível para isso, né? Porque senão o que acontece? Ela fica o tempo inteiro sendo interrompida, não conclui as coisas que ela tem que concluir e fica fazendo fora do horário, no final de semana, né? Então, ela é um perfil
que já teve burnout e está à beira de um burnout de novo. Então a gente está tendo que manejar essas coisas de imposição de limites mesmo. Inclusive de falar para a chefia, ó, chega, não dá mais, tipo assim, ó, para mim deu, né? E de se colocando mesmo, né? Aí, obviamente, que a gente depende, falar assim, a pessoa vai ser mandada embora. Mas, gente, nós estamos falando da vida da pessoa, né? O burnout é seríssimo, né? Então, assim, tem pessoas que chegam num ponto tão grave que podem ter um infarto, um AVC, né? Não estou falando aqui de... Exatamente, né? Não estou falando assim de ficar tristinho ali no cantinho, né? Estou falando de você poder perder sua vida por conta do grau de sofrimento que você tem diante do seu trabalho. Um papo, né, que é um alerta, né, pra gente e uma maneira da gente rever, né, a nossa vida agora, né, no pós-pandemia. Isso. Queria agradecer sua presença aqui, a sua disponibilidade. Esse foi o FIB Produz de hoje. A gente conversou com a mestre e doutoranda em psicologia, Laisa Vilela. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. E muito obrigado a você que ficou com a gente. Meu nome é Guilherme Lima. Esse foi o FIB Produz dessa semana. E até a próxima. Tchau.